Amém. Lucas 17, a partir do verso 11, diz: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Podeis sentar. Irmãos, a cura dos 10 leprosos e um que voltou, isso nos dá um entendimento. Jesus cura muita gente. O 10 representa a totalidade. Jesus foi dado para o mundo, mas um voltou. Uma singularidade, uma coisa muito tremenda, mas ao mesmo tempo um representa o absoluto, como se Deus não precisasse dos 10, precisasse apenas de um. Dá para pensar muita coisa aí dentro da simbologia. Depois Jesus diz: cadê os 9? 9 representa a promessa. Muita gente tem promessa, mas dá as costas para Jesus. Muita gente tem promessa. Todo mundo que ouve falar de Jesus, ali na vida daquele, passa a existir uma promessa. Mas o dar crédito a estas promessas, e eu diria até o pagar o preço de receber estas promessas, é muito diferente. Já falamos, Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas todos nós seremos salvos só porque ele morreu na cruz? Conversa fiada, já vimos que não é assim. Deus amou o mundo e deu seu Filho, mas quem será salvo? Todo aquele que nele crer. Nele crer não é crer que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, é andar de conformidade com esta atitude de Deus. Então as coisas não são tão simples como muitas vezes parece, ou como é pregado dentro de milhares de igrejas mundo afora, né? Eu já vi igreja pregando que se você participa da Santa Ceia, se você dá o teu dízimo, se o teu nome está nas fichas de membro, acabou, você é salvo. Só se isso for uma igreja chamada Igreja de Satanás, aí sim, aí você é salvo. Os conceitos da salvação do nosso Deus não estão vinculados nem a dinheiro, muito menos a tal da Santa Ceia que ignorantemente por aí as igrejas estão celebrando, porque não foram sequer capazes de estudar devidamente as coisas. Fazem tudo mecanicamente, seguem as tradições das igrejas. Celebram uma tal de uma Santa Ceia, quando na verdade Jesus celebrou a Páscoa. Então, irmão, 10 leprosos. Quantos receberam o milagre? 10. Mas quantos verdadeiramente usufruíram do milagre? Ah, pastor, os 10 ficaram curados? Não, não foram os 10. Foi um. 10 leprosos curados. Mas quem usufruiu? 10 curados, e lá foram eles e levaram as suas curas. Mas a quem foi dito: levanta-te, a tua fé te salvou. Então aquele milagre inicial dado aos 10 ainda não era tudo.
Porque para aquele que voltou, Jesus disse a ele mais alguma coisa, acrescentou alguma coisa. Muitos de nós cristãos paramos no primeiro milagre e deixamos de receber muito mais coisa que vem pela frente. No começo da caminhada, eu comecei a entender, eu falei, se Deus é uma fonte inesgotável, se Deus é infinito, se as suas revelações são infinitas, isso significa que todo dia, nem que eu viva 1 milhão de anos, todo dia Deus tem uma novidade a acrescentar na minha vida. Por quê? Porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele é o eterno, Ele é o infinito. Então, meu irmão, eu não me detive, só por causa dessa visãozinha que eu tive das coisas de Deus, eu não me detive. E hoje, eu sei muito bem que não tem nada maior para eu alcançar dentro da dispensação. Ser o restaurador final da era da igreja é o ponto máximo que Deus tem na vida de um homem hoje sobre a terra. Eu alcancei ele. É o ponto máximo. Sabe o que é o ponto máximo? É o ponto máximo que Deus planejou para esta última dispensação. É sermos todos nós restauradores da sua igreja. São os restaurados que vão cumprir o projeto final de Deus, tanto no arrebatamento, quanto no martírio, quanto no grito da meia-noite. Então, é o ponto máximo. Nós temos chegado lá. Agora, se Deus ainda tivesse outros projetos sobre a terra, nós perseguiríamos e também estaríamos sujeitos a alcançar. Por exemplo, temos o milênio. Muitos de nós voltaremos no milênio para reinar com Cristo. E hoje eu estava falando com Jesus sobre isso, né? E eu já me coloquei como quem vai voltar. Eu falei com Jesus como quem vai voltar no milênio. Eu não falei com Jesus como quem, Senhor, será que eu vou voltar no milênio? Não, dentro do meu espírito eu falei convicto como quem vai voltar no milênio. Sabe quem vai voltar no milênio? Quem viver hoje disposto a realmente a morrer por Jesus Cristo com entendimento, com conhecimento, não por fanatismo nem loucura, é com entendimento, com razão, com lógica, com substância na sua fé, com consciência do que é essa grandeza do Evangelho de Jesus Cristo. É conhecimento, é vida, é atitude, é postura, é renúncia. É como Paulo, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Quem tem as marcas de Jesus vai voltar no milênio. Aqui nós vemos que houve um milagre, mas o milagre que os 10 receberam ainda não era a consumação do projeto na vida deles, não se encerrava tudo ali. Tinha uma regra, em Israel existia uma regra, a lepra é considerada um juízo de Deus, então se alguém se achasse curado de lepra, ele tinha que comparecer perante os sacerdotes, e se o sacerdote olhasse e dissesse, verdadeiramente a lepra foi curada, essa pessoa poderia se reintegrar à sociedade, voltar para sua casa, sua família, seu trabalho, seus filhos, enfim. Se o sacerdote dissesse, não, eu ainda não reconheço a cura da lepra, então ele continuava, segundo o conceito do país de Israel, debaixo de maldição e continuava tendo que ficar nos arredores, né, em volta, fora da cidade, naquelas veredas, à beira de caminhos, pedindo esmola e essas coisas assim, sofrendo uma humilhação terrível, fora do comum. Tem alguns filmes que relatam isso muito bem e dá para ver como a lepra causava tantos males, mas a lepra em Israel era considerada uma ação direta da divindade, punindo alguém. Então, qual era a regra? Comparecer perante os sacerdotes. Você sabe que tem pessoas, irmão, que limitam Deus às regras, sem entender que Deus criou regras, mas não é sujeito às suas regras.
Já temos falado sobre isso. Tem pessoas que querem enquadrar Deus debaixo do que está escrito aqui. Deus, tu é meu prisioneiro, ou então Deus, tu é prisioneiro de ti mesmo, tu criou esse livro, então eu não te permito que tu faças nada fora desse livro. Imagine, irmão, se eu crio uma lei, eu burlo ela. Se eu crio uma lei, eu sou superior a ela. Eu criei regras aqui na igreja. A menos que seja por causa de necessidade, não traga copo d'água para o santuário. Pois bem, eu quebro essa regra. E se você olhar para mim quebrando a regra, diz assim, mas pastor, você não disse só em caso de necessidade para trazer água para o copo d'água para o santuário? Aí eu vou dizer o quê? Irmão, eu tenho satisfação a te dar? Você tem satisfação a me dar? Eu não tenho satisfação a te dar. Eu criei a regra porque tenho poder para criar a regra. Você é obrigado a cumprir a regra. Deus me diz a mesma coisa. Se eu questionar Ele, Ele vai me dizer assim, vem cá, eu tenho satisfação a te dar? Eu criei a regra e quero que tu ande nela, e eu não vou andar. Ora, é muito simples. Quem cria a regra é maior do que ela. O diretor de uma empresa cria a regra para funcionários. Ele cria a regra para o departamento pessoal, ele cria a regra para o pessoal do serviço geral, ele cria a regra para quem trabalha no estacionamento, ele até proíbe, você trabalha no estacionamento, você não pode passar daqui para lá, e ele passa de tudo que é canto, e ninguém pode dizer para ele, ei, tu é o diretor, tu tinha que ficar só lá na tua sala da diretoria. Ele vai dizer o quê? Eu não tenho satisfação a te dar, a regra quem criou foi eu criei para você, não criei para mim. Tem esses detalhes. Deus não está sujeito às regras. As regras que Deus criou aqui é um manual para a humanidade, não é um manual para Ele. Irmão, é importante entender isso. É muito importante você entender que o Deus que você serve é o Deus da Bíblia, que ao mesmo tempo não está sujeito à Bíblia. Eu é que tenho que estar sujeito à Bíblia, mas o meu Deus não. São coisas importantes. Então, tinha uma regra. Está leproso? Foi curado? Vai perante os sacerdotes. Era regra. E tem muita gente, meu irmão, que está querendo andar só em regras, não está experimentando outras coisas gloriosas que Deus tem. Meu irmão, quando você entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu Deus, você está sujeito a ir além do que está escrito. Você está sujeito a coisas muito grandes. Sabe? Quando a Bíblia relata o primeiro homem ser ressuscitado, por exemplo, lá com Eliseu, um jovem morto, quando bateu nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Me parece que esse é o primeiro caso. Mas enfim, o primeiro caso, seja ele qual for, antes que houvesse qualquer registro, lá estava Deus ressuscitando. E alguém poderia dizer assim, não é possível, como que vai ressuscitar? Nunca vimos isso. Lázaro, ressuscitado depois de 4 dias, até os judeus acreditavam que um morto poderia ser ressuscitado até ao 3º dia. Jesus foi além daquilo que os homens tinham como regra. Jesus transcendental. Como é que foi? Ele foi transcendental. Transcendental. Essa palavrinha aí complicada. Significa que vai além de qualquer coisa. Ele vai além de todas as expectativas. Se Deus é capaz de ir ou me levar além de todas as expectativas, ou operar além de todas as expectativas, que comportamento eu terei para com esse Deus? Ou eu me sujeito a um patamar, ou eu vou além de todos os patamares. Por que eu estou falando isso? Porque o grito da meia-noite vai ter que ter isso que eu estou pregando dentro da cabeça, senão não vai ser grito da meia-noite. Vai ter que entender essas coisas. Você vai ter que ter entendimento, conhecimento, revelação, vai ter que andar na sombra de Deus e nas pegadas do Todo-Poderoso. Se a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, mais será a oportunidade de Deus trabalhar na sua vida, gloriosamente.
Acorda, você que está disperso, presta atenção, você não entrou aqui para olhar para o lado, você entrou aqui para olhar para mim pregando, mesmo que eu seja feio. Faz esforço, olha para cá. Então, meu irmão, Jesus curou 10, mais 9, Jesus falou a regra para eles. Vai lá se mostrar o sacerdote, mas teve um que disse assim, não vou seguir a regra não. Eu vou além dessa regra. Esse homem me curou, esse homem tem tudo na vida dele, inclusive o sacerdócio. É para me mostrar algum sacerdote, eu vou mostrar ele. O homem vem, se prostra diante dele, o adora. Jesus falou, cadê os 9? Não sei, Senhor, eu estou aqui, eu te adoro. Ah, então tá, levanta-te, a tua fé te salvou. E aqueles 9 não ouviram isso. Irmão, desperta a tua vida para você não andar apenas em regras. Ande no sobrenatural, e eu te digo, o sobrenatural vai além das regras do que está escrito. Não ouses você pensar que eu cheguei aqui simplesmente andando em regras. Eu cheguei aqui andando com Deus. Cuidado, porque até se você sujeitar a sua vida a debaixo de coisas escritas somente, você pode se perder. Só a letra pode te confundir, mas o mover do Espírito, a testificação do Espírito Santo que testifica com o nosso Espírito, é isso que verdadeiramente nos conduz em triunfo, poder e glória. Então este homem volta, e eu perguntaria, quem somos nós diante de Deus? Uma multidão de 9 leprosos, ou somos este um que valorizou esse milagre de uma maneira sobrenatural? Quando foi que nós ouvimos falar naqueles 9 novamente? Não ouvimos mais falar. Mas esse aqui, a Bíblia diz que ele levantou-se e seguia a Jesus. Mas os que foram curados, a Bíblia não diz que eles seguiram a Jesus. Irmão, o que nós temos feito com o milagre de Deus nas nossas vidas? O que você tem feito com o milagre de um CD que chegou até você e te trouxe a esse ministério? O que você tem feito com as pregações, com os seminários que você tem ouvido? O que você tem feito com aquela palavra que te ensina a orar, buscar a face de Deus e alcançar o impossível? O que você tem feito com unções que têm sido derramadas na tua mente em tantas dezenas de cultos aqui, em que Deus tem dito, estou derramando unção sobre a mente, então você deveria aproveitar esse momento, ir para a Escritura e aproveitar a unção e comer da palavra e se alimentar profundamente. Mas muita gente está tendo um contato de um primeiro milagre e não está alcançando os outros milagres. Tanto não está que tem pessoas que Deus traz para cá e depois expulsa daqui, porque olha o que é aqui, ó, um centro de seleção e justiça. Foi Deus que mandou botar essa placa aí? Porque é assim que Ele faz aqui. E muita gente não está valorizando sequer pisar num lugar como esse, em que você passa aqui, não interessa quanto tempo. Hoje tivemos um seminário aí de 2 horas ou mais de 2 horas, eu não pedi dinheiro de ninguém, e no culto daqui agora, também eu não vou pedir dinheiro de ninguém, eu não quero saber quem vai chegar lá no fundo e vai depositar um dízimo ou vai deixar de depositar. Eu não tenho envelope para você assinar e colocar o seu nome, porque eu não vou tratar você pelo seu dízimo, eu vou tratar você pelo aquilo que Deus mostrar da sua vida. É disso que eu vou tratar você. Eu não vou tratar você por você ter compromisso comigo, eu vou tratar você por você ter compromisso com Deus. Então, o que você tem feito do milagre na sua vida? Você acha que é fácil ser alcançado por Deus? Irmão, eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, mas que de alguma maneira Ele escolhe um e rejeita outro, isso Ele faz. Deus falou para Moisés, Moisés, terei compaixão de quem? De quem eu tiver compaixão. E terei misericórdia de quem? De quem eu tiver misericórdia.
Irmão, havia um poço em Israel, e a Bíblia diz que de tempo em tempo um anjo descia, agitava as águas daquele poço, e o primeiro que ali chegasse era curado de qualquer mal. Isto era verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por que era verdadeiro? Porque quando Jesus chega perto daquele poço, ele tem um diálogo com um homem, quer ser curado, e o homem diz: mas Senhor, eu não consigo me mexer rápido sempre que as águas são agitadas. Ou seja, ele via a água ser agitada. Alguém desce na minha frente. Há quanto tempo tu já está aí? Eu estou aqui há 38 anos, na esperança de que essas águas se agitem e que alguém me coloque lá dentro. Jesus não disse para ele: ô homem, essas águas não são agitadas nada, você não vai ser curado nada. Não, não é isso. Resultado: tinha uma multidão em volta do tanque. A Bíblia diz que tinha uma multidão em volta do tanque. Jesus vai e se dirige exclusivamente a um homem. Sabe quem era aquele homem, 38 anos ali? Cada um de nós, irmão. Cada um de nós é aquele homem. De onde Jesus nos resgatou, uma multidão continuou lá. Sabe da igreja de onde você veio? Eles continuam lá morrendo em pastos secos e queimados. Por que você foi resgatado? Eu não sei o que Deus viu em você, se foi teu lindos cabelos, se foi teu coração, mas alguma coisa Ele viu em você e te arrancou de lá. Ele te chamou com mão forte, com braço estendido, com palavra poderosa. Tá bem, Ele te disse: pega teu leito, pega a tua cama e vai para a tua casa. E tá aí, o que nós vamos fazer com este milagre? O homem pegou lá tudo que era seu, começou a andar, e alguém: tu não pode andar. É sempre a mesma história. Tu não pode andar, é sábado, tu não pode carregar a tua cama. A cama era uma esteira que ele enrolava assim. Tu não pode carregar porque é sábado, etc. Ele falou assim: o homem que me disse, o homem que me curou, ele disse: pega a tua cama e vai para a tua casa. E tem muita gente, sabe, meu irmão, que se intimida diante das grandes obras que Deus realiza na sua vida. Irmão, tenha postura radical. Quando você souber que está num projeto de Deus, manda tudo para a caixa prego, manda tudo para o inferno, mas você caminha para o reino de Deus. Não dá ouvidos a ninguém, não. Quando você está na miséria e na desgraça, lá no sufoco, ninguém aparece para bater na tua porta, perguntar se você quer alguma coisa. Quando você toma posturas, atitudes, sempre aparece um filho do diabo para te tirar, para comer a semente na beira do caminho da tua vida. Manda para o inferno. Anda com Deus, tenha postura. Seja o teu pai, a tua mãe, o teu filho, teu negócio é com Deus. Isso aqui não é igreja de família, isso aqui é igreja de soldados, de guerreiros. Nós temos que chegar nesse céu, custe o que custar, e não interessa quem vai ficar para trás, que fique. Eu não vou olhar para trás, eu tenho as pegadas de Jesus Cristo para seguir. Faz que nem esse homem daquele poço. Tu não pode, eu posso sim, porque aquele que me curou tem poder, e ele me disse para fazer, eu faço. E nós precisamos valorizar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Saul foi um homem que estava lá, perdidinho. Era o menor lá da tribo lá de Benjamim. Nunca aquele homem seria um rei, nunca aquele homem seria nada. Jesus foi e o encontrou, Deus o encontrou lá, procurando a raiz do seu pai. Deus o encontrou e fez dele um rei, um milagre, mas Deus tinha muita coisa ainda para fazer, ele não alcançou, então daquilo que ele tinha sido posto por Deus, ele também foi rejeitado. Nós precisamos entender que Deus opera uma coisa, mas ainda tem milhares a operar. Saul não entendeu, então restou o que para ele? Ser rejeitado. Então, irmão, foi um milagre Saul ser alcançado. Claro que foi um milagre. Foi um milagre. O encontro dele com Samuel, tudo foi um milagre. Mas o que ele fez daquele milagre? Vamos deixar Saul para lá, vamos perguntar da nossa própria vida. O que nós temos feito com o milagre de Deus? A Bíblia diz que
quando Jesus chegou ali perto do lago de Genezaré, tinha muitos barcos, muita gente pescando. Ora, aquele povo vivia da pesca, era muita gente, muito barco pescando ali naquele lago. Mas Jesus se dirigiu a Simão Pedro: Simão, me empresta o teu barco? Posso subir no teu barco? Vamos comigo a alto mar lançar rede? Você sabe, irmão, que tem uma multidão com barcos aí, mas Jesus quis subir no barco da tua vida. E eu quero te perguntar, ele subiu no barco da tua vida? E agora? Esse foi o primeiro milagre, ele subiu no barco da tua vida. Agora ele vai fazer algo estrondoso, e tu vai dizer assim: afasta-te de mim, Senhor, que eu sou um pecador. E ele vai te dizer: não temas, eu te farei pescador de homens. E os milagres vão sucessivamente acontecendo. Aquele pescador, aquele homem ignorante, aquele homem pesado de boca, pesado de língua, ele poderia supor que ele seria um referencial para todas as gerações. Hoje, 2000 anos, estamos falando dele. Sabe o que Deus planejou na sua vida? Que lá na eternidade falem no teu nome. Na eternidade o nosso nome vai ser exaltado. Existem marcas, galardões, e nós seremos exaltados. E tem mais, nessa terra, no milênio, nós seremos referência para todos os povos, tribos, línguas e nações. Vamos governar sobre eles. Vamos impor as leis do evangelho sobre todas as tribos, línguas e nações. Vamos incendiar a bandeira, tacar fogo em Constituição. Porque é assim, porque Deus nos tem chamado a um milagre. Se nós alcançarmos, vai ser assim. De repente, vamos falar de um homem que ele era um desprezado, Davi. Ninguém acreditava naquele cara. Os irmãos não acreditavam, o pai não acreditava, a mãe não acreditava, mas aconteceu um milagre. Sabe, irmão, cada dia dentro da igreja, você sabe o que eu vejo? Eu só vejo Davi. Pessoas aqui então nesse ministério tem pessoas que pai botou para fora, tem pessoas que mãe escorraçou, tem pessoas que só falaram, só ouviram besteira quando vieram para o ministério da geração Jesus Cristo. Tem pessoas aqui que ouviram o seguinte: olha, dos seus maridos, das suas esposas: eu vou contigo para qualquer igreja que você for, menos para aquela daquele morro, daquele pastor maluco. E a pessoa está aqui até hoje, não cedeu e está vendo a glória de Deus. Teve outros que cederam, claro que teve outros que cederam. Davi foi aquele camarada desprezado por todo mundo, mas Davi viu um milagre, ele foi alcançado. E como que Davi poderia imaginar que Deus tinha na vida dele o que tinha, ao ponto de o Filho de Deus um dia se manifestar na terra? Davi já havia até morrido, já estava na eternidade, e o Filho de Deus vem, e quando olham para o Filho de Deus como rei, profeta e sacerdote, dizem o que para ele? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Você tem ideia de como Deus se identifica com você, ao ponto de fazer com que o filho dele seja chamado pelo teu nome? Não se assuste, meu irmão, se alguém um dia orar e dizer assim: ó Deus dos crentes, ou ainda mais específico, ó Deus de Raimundo, ó Deus de Rafael, ó Deus de Tupirani, ó Deus de Afonso, ó Deus de Alessandro, ó Deus de Cláudio, ó Deus de Francisco, ó Deus daquele povo que se chama pelo teu nome. Não se assuste de você ouvir isso, não. Nem penses que isso é uma blasfêmia ou é exagero, porque as pessoas têm mesmo que conhecer o nosso Deus. E Davi foi isso.
mas de um milagre inicial, ele alcançou isto. Então, meu irmão, presta atenção. Deus começou uma obra na sua vida, mas a Bíblia diz que aquele que em nós começou uma boa obra, vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. A obra não terminou, a obra mal começou. Atenta para o milagre de você chegar num lugar como esse. Você acha que você sairia lá de onde você mora? Pessoas vindo da Tijuca, de Campo Grande, de Bangu, pessoas vindo dos lugares mais distantes desse Rio de Janeiro, na Rocinha, chegar a esse lugar. Você tem que entender que quando alguém te falou com tanta unção, com tanto poder, com tanta graça, que o Espírito Santo fez um milagre na tua vida. Agora é a tua obrigação valorizar esse milagre. É a tua obrigação ter postura. É a tua obrigação agora vencer o mundo, deixar tudo para trás e conquistar a glória que é proposta. Agora é contigo, meu irmão. Não queira Deus como babá, não queira o pastor como uma babá. Aqui não é lugar aqui não é maternidade, aqui é um centro de seleção, aqui é um quartel. Valoriza o que você tem recebido, valoriza aquilo que Deus tem te dado. Lembra de Saulo? O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele estava lá no meio de uma turma, ele estava numa comitiva, todo mundo montando cavalo. Só que quando Jesus se manifesta, o único que ouviu aquela voz foi Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Senhor, o que eu faço? Entra na cidade, porque lá te será dito o que tu has de fazer. Tinha muita gente, irmão, mas a palavra foi dirigida a Saulo. Meu irmão, aonde você sempre habitou, por onde você sempre caminhou, nas igrejas que você sempre congregou, sempre teve muita gente, mas a palavra foi dirigida a você. Foi você que foi chamado, foi você que foi escolhido, foi você que foi vocacionado, foi você que foi convocado, foi você que recebeu a lavatura no sangue de Jesus, foi você que foi chamado. Lança a mão desse milagre. Não sei se Deus não sei qual foi o critério de Deus, mas o fato é que você foi chamado. Valorize esse milagre. O que vamos fazer com isso? Um dia, no começo da minha caminhada, eu dizia para as pessoas, os crentes da onde eu andava, nas igrejas batistas tradicional, vamos chamar de crente, né? Fazer o quê? Eu dizia assim, olha, meu irmão, eu não quero saber de nada, eu só quero saber de Deus. Se tiver que para alcançar Deus, tiver que usar um boné, ou tiver que usar calça comprida, ou tiver que usar a camisa de manga comprida, tiver que andar que nem um palhaço, debaixo de um sol, todo agasalhado, eu vou andar que nem um palhaço, mas o que eu quero é Deus. Essa obra que Deus começou na minha vida, eu quero que Ele a conclua. E não era preciso de nada daquelas palhaçadas todas que tantas pessoas diziam. Servir a Deus é algo muito mais simples. Você tem valorizado o ser alcançado. Tantos leprosos à nossa volta, incluindo nós também, mas Jesus olhou e nos agraciou. Tantas pessoas perdidas junto conosco, mas hoje nós estamos aqui. Irmão, dos terreiros de macumba de onde eu saí, pessoas lá morreram, foram pisadas e humilhadas até o fim pelo diabo, e na sua velhice morreram em condições subhumanas. Mas eu escapei. Para quê? Para fazer diferença no mundo. Jesus não me resgatou das trevas para mim ser mais um dizendo, Jesus me libertou. Não, Ele me chamou para algo mais poderoso, para algo mais grandioso. Ele apenas, quando Ele me arrancou do espiritismo e do catolicismo, Ele apenas começou uma obra, Ele só começou. Esta obra está transcorrendo até hoje, ela hoje está apenas no meio. Mas como que as coisas vão acontecer? Dependendo de como eu me comporto, como eu valorizo o que Deus fez por mim.
Tem pessoas que não estão valorizando aquilo que Deus fez por si, aquela grande obra que Deus fez pelas suas vidas. Uns não valorizam o milagre da cura, outros não valorizam o milagre da libertação, enfim. Uma vez eu estava numa igreja e Deus revelou que estava me curando de calo nas cordas vocais. Acho que é assim que chama, né? Vocais. E quando Deus me curou daquilo, eu cheguei em casa e orei e disse assim: se o Senhor me curou, então eu quero entregar a minha voz para o Senhor, para que o Senhor de alguma maneira use a minha voz. Hoje eu prego no mundo inteiro, através da internet. O nosso site em inglês é acessado, milhares de acessos lá dos Estados Unidos, vários contatos de e-mail dos Estados Unidos, Londres, Espanha e tantas pessoas acessando tudo, porque eu entreguei a minha voz para o serviço do Senhor, mas Ele começou em mim uma obra quando Ele me arrancou do espiritismo e do catolicismo. Eu não podia imaginar que Ele ainda ia usar a minha voz, ia usar o meu canto, eu não podia imaginar que Ele ainda ia me usar tocando um violão. Hoje nós temos um estúdio, sabe-se lá o que nós vamos fazer com esse estúdio. Eu não podia imaginar que tantas coisas surgiriam, mas tudo que surgiu é consequência de eu ter valorizado a primeira ação de Deus. Tem pessoas que não têm nem o valor da sua salvação, vem para a igreja como uma coisa mecânica, sabe, meu irmão? Você precisa despertar para uma realidade maior, parar com essa vidinha de ser, eu sou o bom pai, eu sou o bom trabalhador. Jesus Cristo não está chamando o bom pai, Jesus Cristo não está chamando o trabalhador, Jesus Cristo não está chamando funcionário padrão e exemplar. Jesus Cristo morreu na cruz para resgatar revolucionários. Está pensando que Jesus Cristo está chamando bom pai? Ser bom pai, meu irmão, ser um belo trabalhador, ser alguém que respeita o seu próximo, é consequência da revolução do Evangelho nas nossas vidas. Nós não trabalhamos com capinha de bondade e santidade, nós trabalhamos com verdade e justiça, doem quem doer, e não estamos aqui para fazer política de boa vizinhança. Então, meu irmão, como valorizamos as coisas que Deus tem feito? Uma vez Jesus estava rodeado numa casa, não tinha como chegar até ele. Aí a Bíblia diz que alguém foi lá, pegou um paralítico numa maca, abriu o telhado e desceu o paralítico dentro da casa. Aquele homem passou na frente de um monte de gente, tinha uma multidão de enfermos ali querendo falar com Jesus e não conseguia. Alguém foi, subiu no telhado, abriu o telhado, desceu a maca e Jesus falou: perdoados são os teus pecados, levanta, está curado. Cadê aquele paralítico? Aonde que ele vai aparecer de novo na história? Tem gente que é curado, tem gente que é liberto, tem gente que é alcançado pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Tem gente que experimenta a grandeza de Deus, mas sabe o que acontece com eles? Somem completamente do cenário. Eu não sumi. Quando eu comecei no Evangelho de Jesus Cristo, eu era um pleno anonimato. Eu não sumi, eu fui crescendo, eu fui caminhando, eu fui renunciando, eu fui sentindo as minhas dores, eu fui suportando as minhas espadas, as minhas pedras, os meus espinhos, eu fui regando o meu caminho, baixando poeira com as minhas lágrimas, eu fui seguindo e eu cheguei até aqui. E sabe por que você está aí? Porque se foi Deus que te trouxe aí, é porque eu estou aprovado diante de Deus. 28 anos de evangelho, e as minhas vestes são limpas, porque eu valorizei o primeiro milagre da libertação. De onde eu saí, pessoas lá morreram. Dos terreiros de onde eu saí, eu tive notícia do demônio jurar pessoas e dizer assim: se você me deixar, eu te mato. E as pessoas deixaram o demônio e ele as matou mesmo, mas eu estou de pé. Ebenezer, até aqui me tem ajudado o Senhor.
Valoriza, meu irmão, a grande obra que Deus tem feito na tua vida. Valoriza, sai da letargia, sai do comodismo. O Filho de Deus morreu de braços abertos e tem muita gente aí que vai morrer de braços cruzados. Desperta, meu irmão. Valoriza as coisas espirituais. Para de ficar morto no natural. Jesus Cristo não te chamou para abençoar o teu trabalho, para abençoar a tua casa, para te dar bens da terra. Não foi para isso que Ele te chamou. Ele não precisava morrer na cruz para isso. Se o preço foi a cruz, significa que o projeto na tua vida é bem maior. Deus enriqueceu Israel e nunca morreu na cruz por eles. Poderia também te enriquecer sem morrer na cruz por você, mas se morreu na cruz por você, é que o objetivo vai além do ouro e da prata. Desperta, irmão. Como diz a Bíblia, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Precisamos ser iluminados. Davi era quem? Ninguém. Aí vem Jesus sendo chamado Jesus, filho de Davi. Tem ideia do que é isso? Pois bem, eu te digo, você, eu, nós não éramos ninguém. Aí eu te pergunto, o que Deus ainda poderá fazer com as nossas vidas? Quais os projetos que Deus ainda tem com as nossas vidas? Quais os seus objetivos? O que Ele tem a operar? O que Ele tem a nos engrandecer? O que Ele tem a glorificar o Seu nome nas nossas vidas? Quantos Ele ainda tem a resgatar por causa do que nós vamos falar? Quantos Ele ainda tem a libertar por causa da nossa oração? Quantos Ele ainda tem que atravessar a espada por causa da nossa conduta e testemunho cristão? Quantas obras Deus ainda tem a realizar? Mas entenda, você não pode ficar vivendo um círculo vicioso. Tem que ter atitude. Abre essa tua boca, fala com teu Deus, rasga o verbo, esquece aquelas orações que você faz monótonas, aquela coisa. Vamos partir para um clamor, vamos partir para uma guerra, vamos partir para uma luta, vamos partir para uma briga. Vamos ter uma atitude diferente. Vamos parar de dobrar o joelho para aquela oração silenciosinha, quietinha. Vamos começar a clamar de pé, em posição de soldado, em posição de guerreiro. Vamos começar a gritar, rasgar o céu, mover as regiões celestes, abalar o inferno. Vamos ter atitude, vamos ter postura, vamos sacudir o mundo com as armas espirituais. Irmãos, nós estamos incomodando meio mundo, mas falta a outra metade. Deus já tem revelado que vai aparecer 3 homens que vão sentar na frente dessa igreja. E eles vêm aqui para sondar, para ouvir e para levar recado àqueles que os enviaram. E eu estou com o coração ardente esperando eles aparecerem. Já tenho até a pregação para eles, já está pronta. A primeira parte da pregação será essa placa do meio. A segunda parte da pregação vai ser aquela placa lá da direita. E a terceira parte vai ser a placa da esquerda. Irmão, eu sou um homem terrível nas mãos do meu Senhor. Ele fala com antecedência, Ele confirma as coisas. Mas, irmão, tudo começou porque um dia o Espírito Santo disse: você quer seguir? Eu disse: quero. E ele disse: até quando? Eu disse: até a morte. Aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Você precisa ter a sua alma estabilizada. Você precisa ter os seus conceitos fundamentados. Você precisa ter a sua ideologia confirmada, com o Espírito que testifica com o teu Espírito, sobre a questão de ser filho de Deus, sobre a questão de reino de Deus. Mas essas coisas não acontecem do nada, meu irmão. Tudo tem um preço a ser pago. Tem preço de oração, tem preço de estudo bíblico. Tudo tem preço. Não podemos de forma alguma esmorecer, afrouxar.
relaxar, não podemos. Ele começou uma grande obra, mas não ouses pensar que Geração Jesus Cristo é uma igreja que você entra para fazer amizade com o pastor, fazer amizade com irmãos, e toda domingo e toda quarta vir aqui passear. O lugar de passear é Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Quinta da Boa Vista, Alto da Boa Vista, Floresta da Tijuca. Igreja não é lugar de passeio, não é lugar para ver irmão. Igreja é lugar para você receber armadura, receber entendimento. Isso é igreja. A igreja de Jesus Cristo não morreu na cruz para te dar uma vidinha pacífica e acomodada. Não foi para isso que ele começou uma obra na tua vida. O chamado na vida de Saulo qual foi? Ananias, vai lá e ora por esse homem. Mas Senhor, esse homem era um perseguidor. Pois é, Ananias, vai lá, porque eu mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Muitos estão querendo usar o evangelho para a sua paz, mas Jesus Cristo, na verdade, está querendo te usar para a sua guerra. Ele começou uma obra, e é tempo de revolução. Meu irmão, é tempo de morrermos pelo evangelho, é tempo de testemunharmos, é tempo de sermos escorraçados, é tempo de sermos amaldiçoados, é tempo de sermos chutados, desprezados, chamados de ovelha negra. Esta é a hora, este é o tempo, e não podemos deixar passar esse tempo glorioso. Quando vos perseguirem, injuriarem, maldizerem e difamarem, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Não deixe passar isso. Não queira uma vidinha acomodada. Não pense que Deus é o teu empregado para ficar limpando o teu patrimônio. Deus não usa avental, Deus não usa espanador, Deus não usa vassoura. Ele não é o teu empregado, você que é o empregado dele. Toma postura, valoriza as obras que Deus tem feito na tua vida. Quer valorizar? Vai lá nos leitos de hospitais e tu vai ver quantos crentes tem lá em cima. Valoriza o fato de as enfermidades não te derrubarem. Valoriza o fato de você respirar bactérias e vírus e você ser imune a elas. Valoriza, irmão. Valoriza as portas que Deus te abre. Não queira você sustentar as portas que Deus te abre, apenas trabalhe dentro delas, porque a porta que Deus abre ninguém fecha, a que Ele fecha ninguém abre. Não tenha medo de nada, nem de ninguém, porque Deus não trabalha com covardes, só trabalha com valentes. Então, para concluir, Jesus diz assim: então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Isso me chama a atenção. 9 é o número da promessa. A grande maioria, ou seja, 90% sumiu. 10%, que é um que voltou, esse alcançou algo. Esse recebeu mais uma palavra, esse seguiu a Jesus pelo caminho, glorificando e bendizendo o seu santo nome. E a Bíblia não poderia escrever todas as coisas, senão teríamos que ter um livro, de ao invés de 66 livros, teríamos que ter 6.666, mas eu posso acreditar que esse homem tenha se tornado algo poderoso nas mãos de Deus. Mas Jesus pergunta, não eram 10? Cadê os 9? Só um voltou? Irmão, seja esse um. Seja esse um, porque você sabe que muitos são chamados, poucos escolhidos. Seja esse um. Um dia eu estava pregando, aí morra fora, fazendo umas visitas com um seminarista, na época da Igreja Batista, e ele disse assim, poxa, como está difícil, né? Nós aqui nesse calor, subindo esse morro, suando a camisa, cadê a igreja, dizia ele. Na igreja tinha umas 60 pessoas,
e mais de 20 eram jovens, e ele dizia assim: cadê os jovens da igreja, cadê todo mundo? Eu dizia: o pessoal na hora de trabalhar some, quando marca um futebol todo mundo está lá, mas na hora do trabalho todo mundo some. Aí ele abriu a Bíblia para mim e disse assim: mas também está aqui escrito, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquela palavra ficou na minha cabeça, e quando acabamos o nosso trabalho, eu fui para o meu canto, eu fui para o meu quarto, eu disse assim: Deus, está escrito que o amor de muitos esfriará, mas não está escrito que o amor de todos esfriará. Que eu não esteja entre os muitos, Deus, que eu esteja entre os poucos que tu chamares para esta obra. Eu nunca me contentei, meu irmão, em ser mais um na multidão. Eu nunca me contentei em ser igual todo mundo. Eu sempre quis destaque da minha própria vida, não comparando com meu irmão. Nunca quis ser maior ou melhor do que ninguém, não, mas eu sempre gostei de destaque. A Bíblia diz lá no céu, em Apocalipse, que há uma grande multidão que canta, entoa, louva a Deus com palmas e mostrando a sua vitória. Mas a Bíblia também diz que existe um grupo especial que cantam cânticos especiais. Eu não quero estar no meio da multidão, eu quero estar com os especiais. E você? E você? A Bíblia mostra um grupinho lá, os mártires debaixo do altar. Quem sabe não tem um lugar para mim lá? Agora tem gente, não, se eu já passar, olha o pensamento do derrotado, é assim: irmão, se eu já passar nos portais da eternidade e me reconhecer como um salvo, só entrar no céu para mim já está muito bom. Vai, infeliz, tu não sobreviverá. Tu não vai passar no céu. Não há força em ti para passar nos portais. Não há força em ti para vencer as provas. Você não pode pensar no menor, você tem que pensar no maior galardão. Irmão, o que você tem feito ou o que você fará com o milagre que Jesus tem realizado na tua vida? Porque fato é, a Bíblia diz que aquele que começou em nós a boa obra vai aperfeiçoar, mas o aperfeiçoar de Deus depende da minha postura, da minha permissão, depende da minha alegria nessa obra, das minhas renúncias, depende de eu ter lágrimas no meu cálice, na minha taça para apresentar ao meu Deus, depende se eu compreendo o que é evangelho. Evangelho tem cruz, evangelho tem coroa de espinho, evangelho tem via dolorosa, evangelho tem chicotada. Se eu não me preparo para essas coisas, eu não passo nos portais celestiais. Ele começou uma boa obra, ele fez em nós o primeiro milagre. Agora, irmão, se outros milagres virão, eu diria que já nem depende de Deus, depende de nós. Porque o primeiro milagre, ele nos rompeu as correntes. Agora eu sou livre. Se eu sou livre, eu tenho obrigação de escolher o caminho que devo seguir. Amém. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Irmão Marcos, Deus manda te entregar uma palavra nessa noite, mas essa palavra é para a tua filha, mas Ele manda falar com você. O Senhor vai fazer uma grande obra na vida dessa menina, dentro de poucos anos. Deus vai mexer na estrutura dela, vai dar conhecimento, ela vai ser uma voz dentro desse ministério, dentro de pouquíssimos anos. E do homem ainda estiver dormindo no Senhor e não estiver mais aqui neste lugar, tudo se cumprirá em nome de Jesus. Quanto a ti, Elias, Deus te diz nessa noite, o galardão desta menina será imputado a ti pelo teu ministério, porque no tempo certo ela dará fruto diante desse ministério. Assim te diz o Senhor. Aonde está o Alessandro, logo depois dele, tem um anjo, meu irmão. Esse anjo está com uma caneta na mão, dourada, um ouro, eu nunca vi, não é um ouro dessa terra, porque ele brilha muito. E na outra mão dele tem um papel pautado, cheio de pautas.
E uma sigla, me parece uma nota musical, eu não conheço, mas o nome que vem à minha mente é uma clave. Uma clave. É isso, é uma clave. E ele manda dizer o seguinte: eu estou prestes a assinar o louvor da igreja. Aleluia a Deus. Ele vai assinar o louvor da igreja. Ele manda te chamar assim. Diz a ele é o meu Elias. Tu és o Elias de Deus. Ele te manda chamar assim. E ele diz mais ainda: apressa-te no louvor, porque os CDs serão assinados por mim. Com aquela mesma caneta, ele vai assinar os CDs. Será assinado por Deus. Amém. Até aqui o Senhor falou. Nessa noite o anjo do Senhor, como sempre tem passado aqui, nessa noite passou novamente nesse lugar, dentro da congregação, e o anjo do Senhor percorria e rodeava toda a congregação com vestes azuis na mão, e alguns receberam essas vestes azuis, e o anjo do Senhor também entregou vestes vermelhas a alguns neste lugar. Meu irmão, a palavra do Senhor é essa: põe tua boca no pó, entra no mover da guerra, reveste-se das armaduras de Deus. E tem mais, o anjo passou com lanças na mão, entregando lanças para a guerra, para te forjar na batalha, para que este mundo trema diante daquilo que o Senhor tem levantado neste lugar, diante do mover que o Senhor tem feito neste lugar. E o irmão que está lá atrás, esse irmão de azul que está lá atrás, Deus deu uma parte da armadura que pega do joelho até o pé para você, irmão, você de azul aí atrás. Põe a tua boca no pó, reveste-se do poder do Senhor. As vestes vermelhas, Deus também reclinou sobre você. Exaltado seja o nome do Senhor nessa noite, e até aqui o Senhor tem falado.